Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o misterioso incidente do Passo Dyatlov. Primeiramente, o que foi esse incidente? Foi um acontecimento em 1959 que levou à morte de 9 esquiadores. A ausência de testemunhas e toda a estranheza que cercou essas mortes levaram a diversas especulações durante as investigações, que geraram diversas teorias e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. Em 1959, 9 estudantes esquiadores saíram em uma expedição aos Montes Urais, na antiga União Soviética. A expedição começou no dia 27 de janeiro com direção à montanha Otorten, uma difícil escalada, apesar de todos já terem experiência com isso. No dia 1º de fevereiro, eles foram surpreendidos por uma tempestade e por isso decidiram acampar à encosta de uma montanha, que se chamava Montanha dos Mortos. Eles estavam a apenas 10 quilômetros de seu destino. Durante a madrugada, alguma coisa fez com que eles acordassem desesperados e saíssem correndo, até rasgando algumas barracas por dentro. O mais estranho sobre isso é que eles saíram sem agasalhos e descalços, num frio de 20 graus negativos. Eles correram até um bosque a cerca de 500 metros do acampamento, onde se abrigaram entre as árvores e fizeram uma fogueira para se aquecer. Marcas nos galhos na cena mostram que eles tentaram escalar as árvores para escapar de alguma coisa. Foi ao redor dessa fogueira que eles fizeram que ocorreram as 2 primeiras mortes, de hipotermia. Entre o bosque e o acampamento foram encontrados mais 3 corpos, todos separados por uma distância de 100 metros entre eles. Um desses mortos se chamava Igor Dyatlov, e foi por causa dele, o líder do grupo, que o passo levou esse nome. Se você quiser saber o nome do resto dos integrantes do grupo, é só olhar na descrição que eu vou colocar todos lá. Todos esses 5 corpos tiveram hipotermia como causa da morte. Cerca de 2 meses depois, outros 4 corpos foram encontrados. Desses 4, 3 possuíam fraturas fatais, cranianas e torácicas. O estranho disso é que nenhum possuía lesão externa, com exceção de uma garota chamada Ludmila, que foi encontrada com a boca aberta e a língua cortada. Desses 4 corpos encontrados, apenas um não teve qualquer tipo de lesão. Seu nome era Alexander. Investigações encontraram fotos de uma luz muito forte em uma das câmeras dos esquiadores, e outra fotografia retratava um possível Yeti, o famoso pé grande das neves. Como eu falei no início do vídeo, essas mortes geraram diversas teorias, diversas especulações, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas agora. Teoria do avalanche. Essa teoria diz que o grupo acordou desesperado de madrugada devido ao início de uma avalanche, e por isso saíram correndo sem mesmo tendo tempo de colocar as roupas e sapatos. Isso explicaria também os 4 corpos que foram encontrados 2 meses depois e a falta de lesões externas, pois eles haviam sido soterrados pela neve. Existem alguns pontos que contradizem essa teoria, e eles são: número 1, 2 dos esquiadores eram profissionais, eram os mais experientes no grupo e certamente não acampariam em uma região com condições para avalanche. Número 2, mais de 100 expedições feitas posteriormente não relataram qualquer tipo de avalanche ou qualquer condição favorável a isso. E número 3, a armação das barracas ainda estava intactas, elas estavam montadas perfeitamente como no início. Ou melhor, não tão perfeitamente assim, mas isso faz parte de outra teoria, que eu vou falar agora. Essa teoria é a teoria dos testes militares, que dizem que bombas haviam sido lançadas no local do acampamento devido a testes militares russos. Há comprovação desse tipo de teste no local. As armas radiológicas usadas nas bombas teriam detonado cerca de 2 metros antes de atingirem ao chão, o que teria causado pesados danos internos aos alpinistas e pouco dano externo. Isso explicaria também as fotos das luzes encontradas nas câmeras. Algumas investigações apontaram que as barracas não estavam montadas tão perfeitamente assim, o que deveria ser o caso para alpinistas experientes. Isso sugeria que os militares teriam voltado à cena do crime e remontado as barracas para tentar disfarçar o acontecido. Essa teoria se apoia no fato de que alguns alpinistas foram encontrados com radiação no corpo e nas roupas. Porém, a dispersão dessa radioatividade teria atingido a todos eles, e não apenas alguns. Existe também a teoria do infrassom, que sugere que os ventos ao redor da montanha teriam criado um vórtice
que é conhecido por levar humanos a ataques de pânico, o que explicaria a fuga desesperada das barracas até os bosques. Os 4 corpos encontrados 2 meses depois teriam sido fraturados durante a volta ao acampamento, que eles haviam tentado e não conseguido. As fraturas teriam sido causadas por tropeços nas ravinas e quedas de rochas. Porém, não há comprovação desse tipo de infração no local. Teoria da espionagem. Alguns chegaram a afirmar que um dos alpinistas não era quem ele dizia ser. Ele usava um nome falso que não era Alexander, aquele que foi encontrado sem nenhuma fratura, e sim Semen. Ele era um veterano de guerra e tinha 3 medalhas de honra. Isso explicaria a radiação em sua roupa, pois ele poderia ter ido procurar urânio que existia no local. Essa teoria diz que todo esse acontecido foi uma armadilha da KGB para pegar esse espião. E é claro, não poderia faltar a teoria OVNI, que surgiu quando excursionistas que acampavam quilômetros ao sul afirmaram ter visto luzes verdes no céu próximo do local onde os alpinistas estavam. Isso explicaria tanto o pânico de madrugada, tanto as luzes encontradas nas câmeras e a radioatividade encontrada nos corpos. Porém, não foi encontrado o resto de qualquer nave no local. Mais recentemente foi divulgada a teoria do Yeti, devido a uma fotografia divulgada que retratava um possível Homem das Neves. Foi revelado um relato que afirmava a existência desse ser, e além disso, quando os alpinistas chegaram ao local do acampamento, alguns teriam visto pegadas enormes que eram impossíveis de ser humanas. Povos locais afirmam que o Menki, que é como eles chamam o Yeti, gosta de comer línguas humanas. Te lembra alguma coisa? Existe um filme chamado O Mistério da Passagem da Morte, que fala exatamente sobre esse acontecido e também retrata um grupo de amigos voltando a esse mesmo local para explorar e tentar descobrir realmente o que aconteceu. É um filme muito interessante se você gostou desse assunto, e mesmo que você não tenha curtido muito, eu tenho certeza, ou pelo menos 90% de certeza, que se você assistir esse filme você vai achar muito legal e vai se interessar mais ainda por essa história. Ele te dá uma visão muito mais ampla sobre o acontecido, mais do que você teria só me ouvindo falar ou só pesquisando mais histórias e relatos e teorias no Google. E além disso, ele tem uma reviravolta muito impressionante, então eu recomendo. Bom, esse foi o vídeo, fiquem à vontade para deixar sua opinião nos comentários, dizer qual a sua teoria preferida, qual parece fazer mais sentido, qual é mais plausível, e nos vemos no próximo vídeo.